Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Estamos vivendo uma fase de muita tribulação com o vírus, que está deixando muita gente em pânico, muita gente desesperada, e é desesperadora a situação no mundo. Todos os países vivendo essa crise econômica, financeira, de saúde e física, moral e financeira, como diz o livro Universo de Encanto. E a gente não sabe que será que é uma transição planetária que está acontecendo no mundo, para o mundo virar assim de cabeça para baixo? E tem conserto? Nós vamos falar sobre isso nesse nosso programa. O que nós podemos contextualizar no que está acontecendo é uma situação semelhante que já foi vivida pela humanidade em tempos imemoriais, tempos bem antigos, quando surgiu o Espiritismo na Terra. Nosso vídeo 102, acho que é mais ou menos o vídeo 102, nós falamos sobre o surgimento do Espiritismo na Terra, conforme nos indica o livro Universo em Desencanto, do Racional Superior da Terra, e ele nos esclarece por que do surgimento do Espiritismo. E nós hoje vamos aqui, mais ou menos, conversar com uma analogia, porque naquela época o que nós tínhamos era o mundo espiritual em socorro da humanidade, conforme nós esclarecemos nesse vídeo nosso, 102, em que o mundo espiritual, para socorrer a humanidade, teve que mentir e dizer que todos tinham um espírito no corpo para haver o desenvolvimento espiritual do povo, que o povo era muito atrasado e o mundo magnético naquela ocasião estava tomando conta das pessoas. Veja lá o nosso vídeo, que você contextualiza. E hoje, de certa forma, estamos nos sentindo pressionados, os governos, os cientistas, os religiosos, todos estão sendo pressionados por uma força invisível que está ocasionando ou nos obrigando, a humanidade toda, quer queira, quer não queira, nós estamos tendo que mudar todos os nossos hábitos de vida, todas as nossas noções de liberdade de ir e vir, essas coisas todas. Então, um simples vírus está causando uma rebordosa no mundo, realmente, como você disse, né, Oswaldo, de muito impacto. Então, será apenas uma questão, mas temos já quase certeza que é isso, né? Perdão. É que se naquela época o mundo espiritual veio socorrer a humanidade para que a humanidade passasse a viver de uma forma menos rude, menos atrasada, que era o mundo atrasado da matéria, hoje os habitantes do mundo racional estão em pronto socorro da humanidade com a cultura racional para que a gente deixe de viver nesse atraso material. Porque o maior atraso hoje da vida é a pessoa não querer se conhecer. E a cultura racional nos revela que nós não somos deste mundo e que é necessário desenvolver o raciocínio para se conhecer e saber que nós não somos deste mundo. Se não é deste mundo, somos de outro mundo. Doutor Carlos, é a mesma situação ou podemos estabelecer esse paralelo? É verdade. Há um paralelo, sem dúvida, que, como foi bem colocado, e é interessante as pessoas reverem o vídeo número 102, Como Nasceu o Espiritismo na Terra, é que essa pandemia, quem fez foi a natureza. Embora pode ter até participação artificial dos homens, né, que sempre teve isso, quem sabe mais explora quem sabe menos, né? Isso, em termos de tecnociência, é uma verdade da fase de selvagens, né? A lei do mais forte. Isso sempre foi aqui na Terra e a sociedade sempre hipócrita, fingindo que nós somos humanos. Nós estamos para sermos humanos agora na fase racional. Então, essa pandemia fez um serviço de botar uma lente de aumento na psicofísica, uma lente de aumento mostrando de que nós não temos saúde mental, que todo mundo é muito ansioso e o pensamento é inimigo do pensador e o pensamento vem de fora e quem é que comanda o pensamento é a natureza. Então, nessa nova fase, o artifício fez um serviço
de negar a parte espiritual, negar a parte astrológica. Esse é um dos fundamentos do artifício, de que não há entes invisíveis que interfiram no livre-arbítrio dos seres humanos. Por profundo desconhecimento de quem nós somos, né? Quando a pessoa faz um pouco de introspecção, de meditação, de observação de como é o processo mental, vê que a gente não tem esse controle. Freud foi um que mostrou isso, né? Ele disse que a prova que existe o inconsciente, o subconsciente menos, mas o inconsciente que tem poder e as pessoas fingem que não tem, né? Isso, início do século XX, foi uma verdadeira revolução. E agora levou um tempão, desculpe a gíria, mas para o corpo social como um todo começar a refletir sobre isso, com a ajuda dessa pandemia, né? Então, a tecnociência acabou com a metafísica, com a teologia, o povo ficou acreditando só na matéria, o negócio é progredir na matéria como animal racional, e veio esse paradoxo, veio essa contradição berrante, que todo mundo tem que ficar em casa. E, no final das contas, resumindo como o racional superior fala na sua obra, a fase é racional, tem uma fase liquidando os feitos da fase anterior, então quem não escolher se conhecer vai para a liquidação. Só que nesse momento, o que está acontecendo é que as pessoas estão se ligando em vida só na energia magnética, que é o tal estado de transe ou de possessão. Então as pessoas estão ficando obsidiadas em vida. Isso está indo para o coletivo, e a gente está com olhos de ver. E quem desenvolveu o raciocínio vai se ligar à eternidade em vida. Desenvolvendo o raciocínio, vai ter o contato com os superiores, orientações para o seu equilíbrio na matéria enquanto a gente durar aqui, mas o negócio é que há uma subida, há um ganho de consciência. A questão toda está na parte da consciência. O alfabeto astrológico tinha ligação cósmica, perdemos, foi o início do espiritismo, veio o artifício para negar isso tudo, e agora a fase racional veio para juntar tudo, fazer o somatório para consciência, pelo menos ciente, né, Porfírio? Doutor Carlos, sobre aquela questão do... Nós estamos praticamente fazendo um ano, né, naquele vídeo que nós também falamos aqui sobre a pandemia. Não estamos em nada dizendo nenhuma contradição com o que foi explicado naquele vídeo, a pandemia na caverna. Eu já não lembro o número, mas faz exatamente, praticamente um ano. A regra da transmissão do vírus, a regra biológica, ela está sendo mantida. Aquela questão dos aviários, né, ou a pocilgas, onde o DNA fica todo modificado, né, para a formação desses vírus. A mecânica é essa. Apenas existe uma causa para que esteja acontecendo, a coisa das variantes, que agora são novas ondas que estão acontecendo no meio dessa pandemia, e tem as variantes do vírus. Ou seja, o que está acontecendo hoje, estamos vacinando, ou está sendo vacinada a população para um vírus, mas na nova variante a vacina já não vai ter o mesmo efeito, que já não é 100% na primeira variante. Quando veio uma nova variante, a vacina que foi tomada para aquela forma de vírus já vai ter que ser retomada, e assim a humanidade vai ficar se vacinando para o resto da vida, porque a natureza, ao que tudo indica, está obrigando o ser humano a modificar-se, mas não é pelos critérios do ser humano. A grande observação que a gente tenta alertar as pessoas, não querendo conduzir nem doutrinar ninguém, mas levar as pessoas a esse entendimento de que não é uma coisa que surge da cabeça do ser humano. A maldade, sim, mas a bondade, necessariamente, o acerto, não, porque o pensamento não foi feito para acertar. Enquanto não desenvolver o raciocínio, a humanidade não vai acertar. É isso que eu estou querendo dizer, não, João? Porfírio, e as pessoas tomam vacina para ficarem imunizadas. E na cultura racional diz imunização racional. Tem vacina para imunizar e tem um livro também para imunizar. Isso agora, se eu aproveitar que antes de nós entrarmos aqui para a filmagem, encontramos dois personagens na calçada que fizeram uma brincadeira até muito impessoal, mas muito divertida, né, doutor Carlos? Eu e o doutor Carlos.
e perguntaram se a gente estava imunizando, estava vacinando, porque estávamos de branco e coisa e tal. Aí, você olha, não é essa imunização que você está falando aí, mas sim sobre uma imunização da consciência. Nós estamos aqui para falar da imunização racional, que esta é a verdadeira imunização que a natureza quer aplicar em toda a humanidade, para sair desse mundo de matéria, para raciocinar. Então, quando passamos para eles a ideia, a vacina nossa aqui é outra, é diferente, aí acaba a pandemia. Essa questão de vacina e imunização racional é uma coisa assim, sempre falei para os colegas, para os pares, que não são muito receptivos, sempre não foram, né? Na Idade Média se dizia, onde há 3 médicos conversando, há 2 ateus, na Idade Média, né? Agora eu falo que 90% pensa que é Deus, 9% tem certeza que é Deus, só 1% que sabe que não é, né? Então a imunização racional é um conceito dos mais elevados que tem em termos de ciência, porque tem que juntar biológico, psicológico e a parte física, a parte energética. Então a imunização racional, sempre falei, é o subtítulo, o título é Universo em Desencanto. Então isso é que é o que está de mais atual para o mundo, desde que chegou o Universo em Desencanto para todo mundo. Então, doutor Carlos, nós podemos chegar e dizer o seguinte, daqui a um ano, continuaremos com o nosso programa, com toda certeza, enquanto estivermos vivos, estaremos aqui, falando dessa divulgação cultural. Então, daqui a um ano estaremos provando, ou sendo provados de uma forma ou de outra, de que a questão biológica já foi superada. Está muito fácil de controlar tudo aquilo que já foi falado sobre a gripezinha, né? Aquele aspecto da gripezinha. Mas nós sabíamos o ano passado e sabemos hoje, melhor ainda, estamos cientificados com essa variação de que a gripezinha está ficando uma gripezona, né? Porque os vírus estão se modificando. Mas quem é que está modificando esses vírus? Não há efeito sem causa. Então, aonde a humanidade materialista vai ter que admitir, de uma forma ou de outra, os desdobramentos, não sei dizê-los, mas eu sei que vão acontecer, vai ter que admitir a parte imaterial, que não é apenas só a questão microbiológica, como nós falamos também aqui no ano passado, né? A epidemia, as cepas que vão se renovando, voltam e etc. E agora está havendo essa variação. E essa variação toda é uma força invisível querendo, de uma forma ou de outra, acordar a humanidade. Motivos não nos faltam e exemplos, mas cada um que reflita sobre isto, porque a decisão é muito pessoal, a decisão é individual. Né? Se no surgimento do espiritismo as pessoas ficavam atacadas por forças magnéticas não compreensíveis naquela época, hoje nós as compreendemos, mas ainda não temos, em comparação, a compreensão do que são os habitantes do mundo racional. Uma minoria muito pequena que sabe que não é Deus, né? Mas que é de origem de Deus. Aquele 1% do Dr. Carlos falou que sabe que não é Deus, mas sabe que é de origem de Deus, porque Deus existe. Então, aí é onde a inversão completa dos valores deva ser feita, cada um na sua vida rotineira, na sociedade. O problema mais grave é a própria sociedade. Como já dissemos em outras ocasiões, né, Oswaldo? Esse vírus é tão poderoso, e a força que o comanda naturalmente não é o vírus em si, mas acabou com o Réveillon, acabou com o Carnaval, acabou com o futebol, acabou até com as escolas. Né? Então, essa coisa é realmente algo, não é para ficar pensando, é para raciocinar. Porfírio, nós passamos um ano sem tudo isso e as pessoas não procuraram saber o porquê disso. Então, continuam como se não tivesse acontecendo nada. Está todo mundo desesperado, mas também não procura a causa e nem a solução. E a solução está aí, né? Cultura racional e imunização racional. Então, tem solução? Tem. Vai aliviar tudo? Vai, rapidamente. É só todo mundo tomar conhecimento da cultura racional. Mas vai ter que acontecer algo realmente fantástico, que naquela ocasião do surgimento do Espiritismo, os sábios se reuniram e convencionaram entre si de, olha,
isso aí deve ser a alma do outro mundo que está atacando as pessoas, etc, etc. E todo mundo aceitou. O mundo espiritual topou a parada nessa intuição que foi passada para os sábios da época, né? E vamos rezar aqui, entre aspas, né? Eu detesto esse negócio de rezar, mas tem que estudar, é para estudar. Não tem nada contra a reza, eu não gosto de rezar, eu gosto de estudar, e recomendo. É que os cientistas, que hoje são os donos da bola, ou os donos do mundo, ou que acham que estão governando o mundo, a verdade, né? Que se acham, esses os que se acham deuses, né? Sei lá o donos que, da verdade, né? são os donos da verdade, que eles chegam à conclusão, porque eles não vão suportar a pressão. O congestionamento nos sistemas de saúde, coisa e tal, vai acabar pegando os nossos governadores, prefeitos, militares, cientistas, advogados, materialistas, eles vão ter que deixar de ser materialistas. É essa a questão. Então, estamos aqui como que fazendo este esclarecimento para um público que ainda não temos. Aliás, do ano passado para cá, estatisticamente, nós mantivemos a mesma progressão, né? Alguns inscritos. A estatística no nosso canal está crescente, mas sempre naquela linha. Não houve, depois da pandemia, um aumento, como você sugeriu, né, que as pessoas poderiam ter, ao se preocupar de querer investigar o que está acontecendo no mundo. Será que esse povo aí do terceiro milênio está falando alguma coisa com coisa para a gente compreender? E isto me colocou na posição de um pensador, né? Eu fico apavorado de imaginar se eu ainda não conhecesse cultura racional da forma que a conheço hoje e chegasse no mundo agora da forma que estão as coisas aí, à disposição. Porfírio, eu pergunto, você está esperando um sacode maior ainda, balançar o mundo para você acordar? Para cair de maduro? Eu sei que vai ter, mas vai ser uma coisa, aí vem a coisa que não será catastrófica, será algo maravilhoso, em que os habitantes do mundo racional, por serem habitantes de um mundo superior, por ser um povo de concórdia, nós vamos chegar na concórdia, meio que pressionados pelas dores, pelo sofrimento e pelas mortes de muita gente. Muita gente vai morrer, aí então a humanidade, isso eu sei porque já dizia o racional superior da Terra, o mundo cheira a defunto nessa transição, que não é transição planetária, é coisa nenhuma, é mudança de fase de evolução mesmo. Acabou o pensamento, acabou o materialismo, entramos na fase do desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o habitante do mundo racional que precisa voltar ao seu estado natural. Raciocinar, racionalização dos povos. E estamos perdendo muito tempo, a humanidade, com a racionalização dos povos. É isso que vai acontecer e vai ser muito bom, porque todos passarão a viver com fraternidade, a paz, amor, e aí então encontraremos a concórdia. Porfírio, e tem uma história que diz que quem olhasse para trás viraria pedra. E agora está acontecendo a mesma coisa. Quem continuar olhando para trás não vai virar pedra, não, vai virar irracional. Então, está na hora de olhar para frente e olhar para cima. Com a cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Um complemento aqui rapidamente, que a neurociência realmente deslanchou na década de 90, chamada década do cérebro. E nessa mesma década de 90 apareceram muitas novas neociências, ou seja, juntando várias ciências que eram desconexas. E a principal é a psiconeuroimunologia, a qual diz que a mente é um sistema imunoneuroendócrino. Isso aí eu estou só repetindo para ver que a questão da imunização racional é possível ser comprovada de per si, com cada um que estude o livro Universo em Desencanto, se contacte com a energia racional ali, e vai chegar a hora de ter pesquisas, que eles não vão provar a energia racional, mas vão provar o equilíbrio do sistema imunológico funcionando como uma vacina superior, não como essa que é apenas a nível de imunidade celular e humoral. Se você continuar olhando para trás, vai virar sal. Então, olhe para frente, olhe para cima, porque já tem a cultura racional, o livro Universo de Desencanto. Então, não perca tempo, conheça o livro, leia, estude, que você vai ver que sua vida vai melhorar, tudo vai melhorar. E você não vai ficar apavorado mais com vírus nenhum, porque você vai ter certeza das coisas. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal. Se gostou, dê um like e salve.